Olha para mim, quando nós pensamos em culto, a ideia que nós temos é de virmos para cá, cantarmos, ouvirmos a palavra, levantarmos as nossas mãos, ofertarmos. Essa é a ideia de culto que nós temos. Isso não é errado. Quando você vem para cá, você tem que fazer essas coisas. Cantar, levantar suas mãos, ouvir a palavra, ofertar. Isso faz parte do seu culto. Porém, para que o seu culto seja algo proveitoso, você precisa se atentar para algumas coisas. E nessa noite eu quero dar alguns fundamentos para que o seu culto seja correto, para que o seu culto seja proveitoso. Eu vou esperar todo mundo ficar quietinho, vocês não estão prestando atenção, vocês estão olhando para outro lugar. O seu culto ele tem que ter uma base. E você precisa saber onde ele está fundamentado para que você consiga cultuar. Sempre que você vem para cá e não consegue cultuar, é porque você está no fundamento errado. Porque o nosso culto ele tem base. Ele tem fundamentos que você precisa se atentar para que você consiga se mover em direção a Deus. E se você não se atentar a esses fundamentos do seu culto, ele não será proveitoso. Você não saiu da sua casa para cá para qualquer coisa. Você veio para cá para receber alguma coisa. Mas é no seu envolvimento com aquele que veio para esse lugar, que vai fazer com que você receba o que você precisa. Então você precisa ter algumas ideias corretas do que você está fazendo aqui. E uma boa parte dos cristãos, eles não conseguem cultuar, porque eles carregam uma visão distorcida de Deus. Eu estou só dando uma introdução para que você entenda aonde eu quero chegar. E daqui a pouco eu vou começar a te dar os fundamentos do seu culto. Mas uma boa parte de nós, ao virmos para cá, nós trazemos conosco uma visão errada de Deus. E essa visão errada de Deus é um empecilho para que nós possamos cultuá-lo. Quando você chega até a presença de Deus, você precisa ter a consciência, não de si mesmo, mas a consciência dele. O primeiro empecilho do seu culto a Deus é a sua consciência de si mesmo e não de Deus. Vou repetir. A primeira coisa que quando você vem para cá, para cultuar, você precisa ter consciência não é de si mesmo, mas de Deus. Por quê? Porque você não é chamado para cultuar a si mesmo, você é chamado para cultuar a Deus. Então quando você tem consciência de si mesmo e não de Deus, o seu culto não flui. Você não consegue levantar as mãos, você não consegue se envolver com a presença. Amém? O que isso significa? Quando você tem consciência de si e não tem consciência de Deus, o que isso significa? Significa que você não pode estar aqui com os pensamentos errados, com as emoções erradas, com os sentimentos errados. Essas coisas em você, elas precisam estar direcionadas para um lugar. Você não pode estar aqui com emoções erradas, porque senão você não vai conseguir se envolver com Deus, com pensamentos errados. A Bíblia nos ensina que o nosso culto, ele precisa ser um culto no qual você sabe o que está fazendo. Para que o seu culto seja aceitável, você precisa saber o que você está fazendo. Para isso, você precisa ter os seus pensamentos bem direcionados. Você vem para cá,
você precisa se livrar dos seus pensamentos fora daqui. Irmão, você pisou daquela porta para dentro, os seus pensamentos precisam ser um só. Você precisa deixar os pensamentos que te atribulam lá do lado de fora. Ah, pastor, mas não é na presença de Deus que eu entrego os meus pensamentos? Mas quem dera você se entregasse na presença dele os seus pensamentos. Mas na maioria das vezes você vem para a presença dele e você não abre mão dos seus pensamentos. E são pensamentos que são desconexos com Deus. São emoções que são desconexas com Deus. São sentimentos que estão desconexos com Ele. E tudo isso atrapalha seu culto, irmão. Diga para mim como que você vai prestar um culto. Diga para mim como você vai prestar um culto aceitável a Deus se sentindo culpado. Quantas vezes você não veio para cá se sentindo culpado? Você conseguiu cultuar? Você não consegue cultuar se sentindo culpado, irmão. É desse tipo de coisa que Deus quer libertar você quando Ele traz você para a presença dEle. Quando você se sente culpado, você não consegue se envolver com Deus. Como que você recebe de Deus se sentindo em débito com Ele? Quando você acha que você está devendo para Deus, como é que você vai receber dEle? Se Ele tem para dar para você, mas você está pensando que você está devendo Ele, como é que você vai receber? Diga para mim. Como é que você cultua a Deus? Ouça. Como é que você cultua a Deus se você acha que o seu pecado é imperdoável? Isso muitas vezes é o sentimento que você tem, um sentimento imperdoável. Deus não vai perdoar esse meu pecado. E por causa desse sentimento você não consegue cultuá-lo. Quem sabe o que eu estou falando? Já passou? Você já passou por isso? De errar e vir para a presença do Senhor e não conseguir sequer levantar a mão porque você se sente assim. Não, dessa vez Deus não pode me perdoar. De novo eu caí na mesma coisa. Não, Deus não pode me perdoar. Como se o perdão de Deus tivesse limitação de vezes. Quando certa vez os discípulos viraram para Jesus e perguntaram para ele: mestre, até quando eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? O Senhor disse: não, até 70 vezes 7 se for preciso. Quando o Senhor traz essa multiplicação para nós, Ele está querendo mostrar para mim e para você que o perdão dele é ilimitado, irmão. Então quando você vem para cá, você não pode deixar com que o seu pecado fale maior do que a graça de Deus. Eu vou repetir. Quando você vem cultuar, você não pode deixar que o seu pecado fale maior do que a graça de Deus. Então se sinta livre para cultuar. Amém? Agora, como é que você vai receber de Deus se você não se sente amado por Ele? Diga para mim. Muitas vezes você não se sente amado. Como é que você vai receber de Deus com esse sentimento errado? Porque esse sentimento de não ser amado não provém do Pai para você. Mas quando você vem para cá, isso faz com que o seu culto não seja um culto proveitoso. Porque se tem uma coisa que Deus quer derramar sobre a sua vida, na presença dEle, é amor. Mas você não se sente amado. O problema é que nós nos achegamos a Deus conscientes de nós mesmos. Esse é um dos seus maiores problemas. Um dos maiores empecilhos que nós temos é chegarmos na presença de Deus conscientes de nós mesmos. Então você tem que se libertar dessas coisas, de pensamentos, emoções e sentimentos que não condizem com Deus. Você está se enxergando, querido, a partir de um lugar baixo e limitado, e deixa eu te dizer, você precisa se enxergar de um lugar superior. Você precisa subir mais alto para que você possa enxergar com clareza. Irmão, eu conversava ontem com o Guilherme, sexta-feira, na oração. Ele me chamou, aí lá de fora a gente foi conversar, eu fui
explicar algumas coisas para ele. E eu vou repetir para vocês o que eu falei para ele. Nós invertemos o valor das coisas. Às vezes você vem para a presença de Deus e você quer alcançar algo sem subir primeiro. Não, você sobe primeiro para depois alcançar algo. Às vezes você quer ser aperfeiçoado para depois buscar a Deus. Não, você busca a Deus para ser aperfeiçoado. Então quando você vem para cá, muitas vezes você está enxergando a si mesmo de um lugar baixo e limitado. Aí você não consegue se envolver com o Senhor. O que você tem que fazer é sair desse lugar baixo e limitado, ir para um lugar alto, onde você vai enxergá-lo, vai se enxergar e vai conseguir cultuar o Senhor. A religião diz para você: abandona e busca Deus. Deus diz o contrário da religião: me busque e você vai abandonar o que você precisa. Então quando você vem para cá, se desprenda da consciência de si mesmo. Pastor, mas alguns minutos antes de eu vir para cá eu briguei, eu falei palavrão, eu cometi tal pecado, eu pensei mal, eu fiz fofoca. Aí você está falando que eu venho para a presença de Deus com a consciência limpa, tranquila? Sim. Pastor, mas isso é errado. Não. Por que não é errado? Porque o culto não gira em torno de uma pessoa, você e seus erros. O culto gira em torno de outra pessoa, Deus e a sua perfeição. Então Deus sabe separar as suas falhas. E aqui eu não estou falando que você vai errar e você não vai se arrepender. Você errou? Pecou? Se arrependa, peça perdão. Mas venha para a presença de Deus e receba a graça e o adore, e o cultue, e se envolva com Ele. Amém, querido? Como é que você vai exercer fé se o seu culto, o firmamento da sua adoração não é Deus, mas a si mesmo? Meu irmão, o firmamento da sua adoração precisa ser Deus. Quando você adora, você precisa estar firmado nele. Amém? Você tem que estar firmado nos pensamentos dele ao seu respeito. Por isso, querido, que essas coisas elas são construídas na sua vida com Deus. Sabe, você abrir mão dos seus pensamentos errados e absorver os pensamentos de Deus é algo que você constrói durante os seus dias. Eu entendo ser difícil para você vir para cá, abrir mão dos seus pensamentos errados e adorar a Deus. Eu entendo muitas vezes que isso é difícil, sabe por quê? Porque você não está construindo no seu dia a dia os pensamentos corretos de Deus na sua vida. Então, querido, antes de vir para cá, construa algo no seu pessoal. Construa fora daqui os pensamentos certos de Deus, para que quando você estiver aqui, você também tenha os mesmos pensamentos certos. Porque senão, querido, você vai ouvir essa palavra, e vão acontecer situações com você, e você vai vir para cá, e você também não vai conseguir adorar o Senhor, você não vai conseguir cultuá-lo. Por quê? Porque você não está construindo algo fora daqui. Meu irmão, a sua vida não é aqui dentro, a sua vida é fora daqui. Toda a construção que você precisa, os fundamentos da sua construção você não recebe aqui. Na verdade, deixa eu corrigir isso, porque senão eu estou desprezando o ministério que o Senhor nos dá. Porque parte dos fundamentos da sua vida você recebe aqui. Você precisa de homens e mulheres para lançarem um fundamento sobre você. Mas você continua a construção de Deus na sua vida fora daqui. Nós podemos lançar a base de algo, mas você tem que continuar construindo isso fora daqui. Para que quando você estiver reunido no mesmo lugar com os seus irmãos, não apenas o que está ao seu lado cultue, não apenas o que está ao seu lado receba, não apenas o que está ao seu lado consiga adorar, mas você também faça a mesma coisa junto com ele. Amém? Então, querido, você tem que fazer essas e outras perguntas. Do que é que está impedindo você de cultuar a Deus?
O seu fundamento não pode ser a si mesmo. Vou mostrar algumas coisas para você agora. Quais são os fundamentos corretos do seu culto? Eu pedi para você abrir a sua Bíblia onde? Romanos 5, né? Vamos para lá, vamos ler a palavra. Romanos 5. Você vai entender que independentemente de como você está, você pode vir para a presença do Senhor, levantar suas mãos e adorá-lo. Não importa como você saiu da sua casa e veio para cá, se você entender isso, independentemente de qualquer coisa, você pode vir aqui, chegar aqui, levantar suas mãos e adorá-lo. Romanos 5, verso 5. Olha o que diz aqui. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Amém? Olha para mim. O primeiro fundamento do seu culto, escute isso. O primeiro fundamento do seu culto, confiar no amor de Deus por você. Preste muita atenção. Você não vai conseguir adorar o Senhor se você chegar aqui e não confiar no amor de Deus dele por você. Esse é o primeiro fundamento. O texto que nós lemos deixa isso bem claro. E a confiança não nos decepciona. Que confiança é essa? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Você tem que confiar no amor de Deus por você. Olha para mim, levanta a cabeça. Você veio para cá, não veio? Confie nesse amor. Levante as suas mãos para adorar. Abra sua boca para adorar, confiando nesse amor. Amém? Se você tiver confiança nesse fundamento correto, você vai se envolver com Deus como Ele espera. Não duvide que você é amado. Vou repetir. Não duvide que você é amado. Não, eu quero um amém melhor. Não duvide que você é amado. Avança um pouquinho em Romanos 8. Pula 3 capítulos. Olha o que diz aqui. Verso 15. Primeiro fundamento do seu culto: confiar no amor de Deus por você. Guarda isso. Se você não confiar, você não adora, você não cultua. Romanos 8,15. Olha o que diz aqui. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados com medo, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Amém? Olha para mim. Agora você vai se identificar. Muitos têm medo de se aproximarem de Deus. Por quê? Por que muita gente tem medo de se aproximar de Deus? Isso acontece porque eles não estão baseados no amor de Deus. Todas as vezes, eu não sei se você já sentiu, imagino que sim, mas todas as vezes que você sente medo de se aproximar de Deus, é porque você não está fundamentado no amor dele por você. Todas as pessoas que sentem medo de se aproximar de Deus, não estão fundamentadas no amor de Deus, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Meu irmão, se você confia no amor de Deus, o amor de Deus vai lançar de você fora todo medo, toda forma de medo. Amém? Por que você, imperfeito, pode se chegar a Deus? Você já se perguntou? Tem alguém aqui que é perfeito? Em todo o seu ser? Em toda a sua essência? Não. No Espírito nós somos perfeitos porque nós estamos ligados em Jesus. Mas você já se perguntou por que você, nas suas imperfeições, pode se chegar a Deus? Eu vou te responder. Porque você tem alguém perfeito no seu lugar, chamado Jesus Cristo.
Deus recebe você não por causa das suas imperfeições, mas por causa dessa pessoa que está na sua vida chamada Jesus. Por isso você pode confiar no amor dele. Se Deus fosse se relacionar com você baseado nas suas imperfeições, você nem sequer, meu irmão, nem milhões de quilômetros de distância você poderia se chegar diante de Deus. Se ele fosse se relacionar com você baseado nas suas imperfeições, você nunca poderia se aproximar do Senhor. Então Jesus é a perfeição que te aproxima de Deus. Repita isso comigo: Jesus é a perfeição que me aproxima de Deus. É baseado em Jesus que você pode cultuá-lo. Amém? Deus espera que você se aproxime dele por meio de Jesus. Meu irmão, todo caminho que você pega que não é Jesus para se chegar a Deus é um caminho de frustração. Você veio para cá, Deus espera que você pegue só esse caminho para se chegar até Ele. É por isso, querido, que muitas vezes você não consegue se chegar, porque você toma outro caminho. Você toma o caminho das suas emoções erradas, você toma o caminho dos seus pensamentos errados, você toma o caminho dos seus sentimentos feridos. Ei, meu irmão, você se aproxima de Deus por um caminho chamado Jesus. Você não pode se chegar a Deus confiando nas suas imperfeições. Não confie nas suas imperfeições. Oh, aleluia, sejam bem-vindos, glória a Deus. Quando você, vou deixar eles, olha para mim, deixa eles se assentarem e olha para mim. Quando você acaba indo para Deus, baseado nas suas imperfeições, você só vai ver uma coisa: o quão falho você é, o quão faltoso você é. Mas quando você se aproxima, olhando para Jesus, baseado em Jesus, você vai ver que Jesus é perfeito e Ele é suficiente para você chegar a Deus e receber favor diante dEle. Meu irmão, nenhum homem pôde ou pode alcançar o padrão que Deus espera deles. Nenhum. Jesus é o único padrão aceitável a Deus, ao Pai, por você. Por que eu estou falando de Jesus? Porque Jesus é o segundo fundamento do seu culto a Deus. Vou falar para você qual que é o segundo fundamento, mas qual é o primeiro? Quem lembra? Confiar no amor de Deus por você. Esse é o primeiro fundamento do seu culto. Qual é o segundo fundamento do seu culto a Deus? Está ligado com o primeiro? É a justiça de Deus em Cristo por você. É Cristo no seu lugar que te permite entrar na presença de Deus. Vamos repetir isso: Cristo no meu lugar é quem permite eu entrar na presença de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 5, volta 3 capítulos de novo, verso 1 e 2. Olha o que diz aqui: Cristo é justiça no seu lugar, irmão. Quando você confia no amor de Deus, você consegue cultuar. Quando você tem Cristo como sua justiça, ou seja, Ele no seu lugar, você também consegue cultuar. Romanos 5, verso 1 e verso 2, diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé. Meu irmão, esses dois versículos são tão ricos. Continua dizendo: temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos, olha só, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Olha para mim, meu irmão, que riquíssimo esses dois versos. Eu quero pegar algumas coisas nesses dois versos e mostrar para você o quão rico esses dois versos são. Aqui a palavra justificados,
Nós lemos aqui essa palavra, justificados. No grego, essa palavra é dikaio, diga dikaio. Não é nome de ninguém não, tá? É dikaio. Olha o significado dessa palavra: evidenciar, declarar e pronunciar alguém justo. O que significa isso? Deus está pronunciando, declarando que você é justo em Jesus Cristo por meio da fé. Amém. Qual é a evidência disso? Qual é a evidência de que você foi feito justo diante de Deus? São as suas boas obras? É se você é certinho, se você é bonitinho, se você é engomadinho, se você erra muito, se você erra pouco? Se são os seus melhores acertos? Não. A evidência de que você foi feito justo é Cristo. Por isso você pode chegar na presença do Senhor para adorá-lo com confiança. Você pode chegar na presença do Senhor para cultuá-lo com confiança. E quando você expressa fé em Cristo, aí, querido, você entra na condição de justificados pela fé. Meu irmão, você pode todas as vezes, guarde o que eu vou te dizer, você pode todas as vezes que você chegar na presença do Senhor, você pode estar um bagaço, você pode estar um lixo, você pode estar no monturo, você pode ser o mais necessitado. A Bíblia diz que Ele ergue do pó o pobre, e do monturo Ele ergue o necessitado. Você pode estar acabado, destruído, você pode estar um lixo, mas se você exercer fé no Filho de Deus, você é justificado por essa fé. E você pode ter confiança para levantar suas mãos e cultuar o Senhor. Agora eu repito, essas coisas são construídas antes. Se você não construir essas verdades do seu interior fora daqui, você sempre vai ter dificuldade para cultuar o Senhor. Você tem que incorporar essa verdade na sua mente, irmão. Isso precisa fazer parte dos seus pensamentos. Essas duas verdades precisam fazer parte dos seus pensamentos, da sua mente, das suas emoções, dos seus sentimentos. Confiar no amor de Deus por você é imperativo, é absoluto. Confiar na justiça de Cristo por você é necessário, é questão de vida. Amém? A partir daí é que você tem paz com Deus, irmão. Meu irmão, quantas vezes você veio para cá e você não tinha paz para cultuar? A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz, Ele é o Senhor da paz. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Vou voltar lá no início, volta lá, vamos começar de novo o culto. Então, a partir dessa justiça de Cristo por você, quando você expressa a fé em Cristo, a Bíblia diz que você tem paz com Deus. Então venha para cá, meu irmão, e se banhe na paz, deleite-se na paz, mergulhe na paz, sabe? Fique livre, leve e solto na paz, porque você tem paz com Deus. A Bíblia diz que porque você foi justificado pela fé em Cristo, você tem paz com Deus. Deus tem paz com você. Ao menos você deveria pensar e sentir que Deus tem paz com você. Meu irmão, eu vou quebrar a religião agora. Uma boa parte dos cristãos acham que Deus está em guerra com eles. Deus não está em guerra com eles. Esse versículo que nós lemos destrói isso. Você tem paz com Deus porque foi justificado pela fé em Jesus Cristo. Deus não está em guerra com você. Repita isso comigo: Deus não está em guerra comigo. Deus está em guerra com o diabo. Na verdade, nem com o diabo Ele está em guerra, porque Jesus já venceu ele lá na cruz do Calvário. O nosso triunfo foi Cristo vencer na cruz, irmão. A batalha que Cristo tinha que travar, Ele já travou e já venceu. Deus não está em guerra com você, Ele tem paz com você. Amém? Agora,
Nos versículos que nós lemos aqui, também fala de paz. Justificados, pois, pela fé. Eu disse que esses versículos são riquíssimos. Temos paz com Deus. Agora, ouça isso. O significado da palavra paz, no grego é eirene. Diga, eirene. Meu irmão, se eu ficar falando grego, você vai sair daqui falando grego daqui a uns dias. O significado de paz é eirene. Agora, olha o significado disso, irmão. Ouça isso. Paz significa estado de tranquilidade nacional. Nacional. Sabe o que isso significa? Que Deus está tranquilo, não apenas com você, mas com o seu irmão. Deus fez a paz, as pazes com os homens através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus estava reconciliando o mundo com o seu Filho lá na cruz do Calvário. Deus tem paz com você. Pastor, mas os que ainda não entregaram a sua vida com Cristo são inimigos de Deus. Entenda quando eu digo inimigos de Deus, porque a verdade da paz de Deus, ela é universal. Os homens são inimigos de Deus porque ainda não confessaram fé em Jesus Cristo, não entregaram a sua vida para Ele. Mas Ele tem paz com você, uma paz nacional. Agora olha só, não termina por aí não. Paz também significa, ouça isso, por isso que eu disse que Deus não está em guerra com você. Paz também significa a ausência da devastação e destruição da guerra. Deus não quer devastar você, Deus não quer destruir você, Deus não está em guerra com você, Deus tem paz com você. Quando você vier para cá debaixo de tribulação, quando você vier para cá, sabe, debaixo de qualquer outro sentimento, pensamento, sabe, debaixo de qualquer outra coisa, lembre-se, Deus está em paz com você. Descanse nessa paz. Mas você acha que é só isso que é paz? Não. Paz entre indivíduos. Paz também significa harmonia, concórdia, segurança, seguridade. Paz significa prosperidade. Vê que prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é ter paz, irmão. Se você não tem paz, você não é uma pessoa próspera. Salmos 8, 4, 8, 8, 8, não me recordo, acho que é Salmos 4, 8, diz: em paz me deito e logo pego no sono. Meu irmão, você quer prosperidade melhor do que essa, deitar e logo pegar no sono? Eu não pego no sono rápido porque eu durmo tarde mesmo. Mas irmão, paz é sinônimo de prosperidade. O que mais que paz significa? Felicidade. Paz e harmonia fazem e mantêm as coisas seguras e prósperas. Paz também é o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. E por esta razão, nada temendo de Deus e contente com a porção terrena. Paz significa, querido, você não temer nada de Deus. Eu não estou falando que você não tem que ter temor a Deus, não é isso. Mas paz significa você não ter medo de Deus, como se Deus fosse fazer alguma coisa má com você. Amém? Paz é o estado de bem-aventurança de homens justos e retos depois da morte. Deus tem paz. Amém? Então diga assim comigo: primeiro fundamento do meu culto. Diga, gente, primeiro fundamento do meu culto: confiança no amor de Deus por mim. Segundo fundamento do meu culto. Diga mais forte: segundo fundamento do meu culto: Cristo é minha justiça. Agora vamos para a terceira. Não vamos para a terceira ainda não. Espera aí. Por causa dessa justiça você pode ter paz, certo? Só que o versículo que nós lemos diz assim: que nós obtivemos pleno acesso a Deus. Olha o poder que isso é. Por isso você pode se aproximar de Deus, porque Cristo se tornou a sua justiça, porque você exerceu fé em Cristo, Ele se tornou a sua justiça, você tem paz com Deus e agora você tem pleno acesso à presença de Deus. Olha quão poderoso isso é. Agora, olha o significado dessa palavra acesso. Olha o significado disso, irmão, pega.
significa aproximação a Deus, aquele relacionamento com Deus pelo qual nos tornamos aceitáveis a Ele e recebemos a certeza que Ele nos olha com favor. Não, eu vou repetir, irmão. Você vai ter que fazer alguma coisa melhor do que o que você fez aí agora. Olha o que significa ter acesso a Deus. Aquele relacionamento com Deus pelo qual nos tornamos aceitáveis. Deus aceita você na presença dEle. Pelo qual nos tornamos aceitáveis a Ele e recebemos a certeza de que Ele nos olha com favor. Meu irmão, você coloca os pés na presença dEle, Ele tem favor para você. Agora, o outro fundamento para que o seu culto, você consiga prestar um culto a Deus, agora ouça isso, é uma consciência tranquila. Diga, consciência tranquila, livre de obras mortas. A maioria de nós se aproxima de Deus com uma consciência de pecados e não de perdão de pecados. Meu irmão, veio para cá, você está na sua casa, no seu quarto, vai cultuar a Deus, pelo amor de Deus, não tenha consciência dos seus pecados, de obras mortas, porque obras mortas fala não só daquilo que você faz, que é até bom. Meu irmão, você sabia que até as obras boas que os homens fazem, mas que não nascem em Cristo, são chamadas de obras mortas? Você sabia disso? Mas obras mortas também fala de pecados. Muitas vezes você se aproxima na presença de Deus, você vem para a presença dEle com consciência de pecados, e não com a consciência do perdão de Deus. Aí você não consegue cultuar, irmão, porque você está consciente dos seus erros, das suas imperfeições, das suas falhas. Não, você tem que estar mais consciente do perdão dos pecados dEle por você. Você não fica feliz não, irmão? Abra sua Bíblia em Hebreus 9, deixa eu te mostrar isso aqui. Hebreus 9, 14. Olha isso, Hebreus 9, 14. Imaginem como o sangue de Cristo, o sangue de quem? Purificará nossa consciência de obras mortas. Qual é o terceiro fundamento do seu culto? Consciência de obras. Você não ter a consciência de obras mortas, não ter a consciência de pecados, ter uma consciência limpa. Vamos continuar. Purificará nossa consciência de obras mortas. Para quê? Para que adoremos o Deus vivo. Para que você possa cultuar o Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Só até aqui. Pode levantar sua cabeça, olha para mim. Esse é um dos grandes empecilhos dos cristãos ao cultuar. Eles estão carregados em suas consciências de seus pecados. Os cristãos estão carregados em suas consciências de seus pecados. Meu irmão, se você tivesse, olha, irmão, se eu e você tivéssemos a consciência que é necessária, meu irmão, isso se nós tivéssemos a consciência correta para cultuarmos o Senhor, nós entraríamos daquela porta para cá com dores no corpo, com dores de cabeça, com enfermidade, com angústia, com ansiedade, com preocupações, e sairíamos daqui livre de tudo isso. Você já viu alguém chegando na presença de Jesus, exercendo fé e saindo sem cura? Nunca, nunca, porque Jesus fez o que está escrito já naquilo que nós vamos ler em Hebreus. Todos aqueles que exercem fé nele, ele recompensa a fé. Se eu e você tivéssemos a consciência correta ao entrarmos na presença dele, nunca sairíamos daqui carregando uma dor de cabeça. Você entrou naquela porta para cá, meu irmão, é para se livrar dessa dor de cabeça.
dessa enxaqueca crônica, desse seu problema no seu corpo, mas você tem consciência de si mesmo. Nós precisamos sair daqui diferentes. Amém? Deus não está te chamando para cultuar as imperfeições na sua vida, irmão. Deus não está te chamando para cultuar as suas imperfeições. O convite é para você cultuar a perfeição de Cristo em seu lugar. Olha para Cristo, Ele é perfeito, cultua baseado em Cristo. Amém, irmão? Você não vai encontrar nenhum tipo de força olhando para si mesmo, contemplando as suas mazelas. Você consegue ficar mais forte contemplando as suas mazelas? Você fica mais deprimido, irmão. Você fica mais triste, mais opressivo. Fica olhando para as suas falhas. Você se diminui. Você fica cada vez mais pequeno. Por isso você tem que olhar para a perfeição de Cristo no seu lugar. Enquanto, querido, isso não for parte da sua consciência, levantar suas mãos vai ser a maior dificuldade do mundo. Enquanto isso não fizer parte da sua consciência, levantar suas mãos, vai parecer que você tem 2 toneladas de peso nas suas mãos. Quantas vezes você chegou aqui, irmão, você não conseguia nem levantar as suas mãos, por causa da sua consciência errada. Claro, às vezes você vem para cá, você não consegue adorar porque você está triste, mas na maioria das vezes, é a sua consciência errada. É olhar para as suas mazelas que mantém as suas mãos abaixadas. Quanto mais você olhar para si, meu irmão, mais amarrado você vai ficar. Mas quanto mais você olhar para Ele, mais liberto você vai ser. O outro fundamento e o último, para a gente encerrar. Eu imagino que existam outros fundamentos, mas aqui eu quero só dar 4 fundamentos para você do seu culto a Deus. O primeiro, confiar no amor dele por você. O segundo, Cristo é justiça por você. Amém? O terceiro, ser livre de uma consciência de obras mortas, livre de uma consciência de pecado. E o quarto, eu deixei isso por último, esse por último, fundamento da fé. Porque, querido, a fé, ela é o motor que move você. A fé é o motor que move você. Se você não tiver fé para cultuar, nem do lugar você sai. Não adianta você vir de lá para cá e você não ter fé no que você está fazendo. Levantar as mãos precisa expressar fé. Abrir a boca precisa expressar fé. Pular precisa expressar fé. Dançar precisa expressar fé. Ajoelhar precisa expressar fé. Tudo que você faz num culto a Deus precisa expressar fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Quarto fundamento do seu culto, fé. Irmão, quando você vem para cá cultuar, você vem para cá para 2 coisas. Ouça isso. Quando você vem cultuar, você vem para cá para 2 coisas: para dar, mas também para receber. Você não veio cultuar só para dar, você veio cultuar também para receber. E essas 2 coisas são feitas pela fé. Sem ela, nada do que você faz para Deus tem sentido, irmão. A ponto da Bíblia dizer assim, que tudo que é feito sem fé é pecado. Viu? Você vem cultuar, irmão, expresse, sabe, a maior fé que você tem naquilo que você está fazendo. Ai, pastor, eu estou com tanta dor no meu corpo. Meu irmão, pela fé, começa a pular, expresse fé, começa, sabe, pastor, eu não consigo nem levantar. Levanta da cadeira pela fé, irmão, e vai mais longe, começa a pular, começa a dançar. Você vai ver, se isso não for pela fé, você não vai sair daqui sem essas dores.
Fé, amém? Por que muitas vezes o seu culto é sem sentido, irmão? Por que muitas vezes é sem sentido o seu culto? Você, sabe, você sai daqui e tudo continua da mesma forma. Por quê? Comece a se perguntar. É porque você deixou de expressar fé. Pergunta para quem está no céu agora. É claro, você só vai perguntar quando você chegar lá. Mas se você pudesse consultar alguém lá no céu agora, pergunta para quem está lá, se aqueles que estão na presença de Deus, como que eles estão lá? Se eles estão parados? O que eles estão fazendo lá agora? Eles estão expressando fé. O culto deles não para, irmão. Não vai parar. Mas o nosso culto para. Por que para? Porque aqui, ó, não fluiu fé. Deixa sair do seu interior, amém? Amém, querido? Tem que ser proveitoso, sabe? Você tem que chegar aqui, você tem que crer que Deus está te perdoando. Você tem que crer que Deus está te curando. Você tem que crer nessas coisas, irmão. Porque senão, qual é o sentido de estar aqui? Deus quer ouvir a voz do seu povo, uma voz aonde todos estão numa mesma sintonia, e a sintonia de Deus é uma só: fé. Amém? Deus está 100% interessado em você, 100% interessado em você. Esteja 100% interessado nele, e baseado nessas coisas, cultue com tudo que há em você, e seu culto vai ser agradável a Deus. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Vamos ceiar nessa noite? Queria que você ficasse de pé.